Quem nunca se deparou com feridas que pareciam impossíveis de se curar? Talvez você já tenha carregado uma mágoa profunda ou tenha sido ferido por alguém que você nunca esperava. Ou talvez você esteja de um outro lado, precisando desesperadamente do perdão de alguém. Para quem vive essa situação, uma pergunta sempre volta à mente: como seguir em frente quando o passado ainda dói? Perdoar para muitos parece algo injusto. Parece que você está dando mais do que aquilo que você recebeu. Mas será que existe um outro caminho para a paz? Nós estamos seguindo aqui com a série Cartas de Deus e hoje, no programa Está Escrito, nós vamos estudar uma das cartas mais pessoais da Bíblia. Uma carta que fala sobre perdão, reconciliação e recomeços. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, que alegria estar aqui mais uma vez. O programa Está Escrito começando, passando aí na sua tela, TV Novo Tempo, Canal da Esperança, momento em que você se conecta com a gente para receber aqui a sua injeção de ânimo, a sua espiritualidade de todos os dias, para você se aproximar de Deus, para você conseguir superar os desafios, os problemas da vida. Então, olha, que alegria poder chegar aí na sua casa, no seu trabalho, quem sabe aí você que está andando, fazendo alguma coisa, conectado aqui com a TV Novo Tempo. Eu quero hoje, nesse momento, desejar aí para você que a bênção, a paz do Senhor te alcance sem medida, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o assunto do perdão. Quem é que você precisa perdoar? Ou para quem você precisa pedir perdão? Esse é um tema necessário, a gente já vai voltar nele, então vá pensando aí, vá pedindo para Deus trabalhar no seu coração e te ajudar a colocar em prática tudo aquilo que a gente vai estudar a partir de agora, tá bem? Antes disso, eu preciso falar sobre aquilo que é para nós o assunto mais importante de toda a Bíblia, que é o tema desta revista, que é a revista A Cura do Pecado. Ela vai abordar questões fundamentais da fé cristã. Só que hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Geralmente vocês é que fazem as perguntas, não é? A pergunta é: se Deus nos ama e Ele é poderoso, por que Ele permite que os seus filhos sofram? Como é que você responde essa pergunta? Essa é uma das perguntas mais difíceis, mais antigas, mas ela merece ser enfrentada assim com sinceridade. Você pensou em alguma resposta aí? Muita gente pensa que amar significa nunca permitir dificuldades. Mas a Bíblia vai mostrar um outro caminho. O sofrimento existe não porque Deus é indiferente, mas porque a gente vive num mundo que foi afetado pelo pecado desde a sua origem. Quando você vai, por exemplo, aqui no Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito oprimido, abatido. Ou seja, Deus não está longe quando a gente sofre. Ele está mais perto do que nunca. A gente sempre será sustentado pela graça de Deus, pela presença do Senhor. E é isso que a revista A Cura do Pecado vai explicar. Ela diz que a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade para a gente fazer escolhas, inclusive fazer escolhas erradas. Deus te dá essa liberdade, porque isso faz parte do amor. Deus não nos amarra, não nos prende. Ainda que a sua escolha traga para você dor e sofrimento, Deus, Ele te dá a liberdade. E é isso que a revista vai trabalhar aqui da página 14 até a página 20. O escritor C.S. Lewis, ele defende que só existe verdadeiro amor quando existe liberdade. E só tem liberdade real quando há o risco de você sofrer.
Veja, Jesus ele não prometeu dentro da Bíblia para a gente a ausência de problemas. Ele disse lá em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Mas ele garantiu uma coisa, mas tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele garantiu que iria passar conosco através de todas as tempestades e problemas que a gente fosse enfrentar. Então, a dor que muitas vezes nos avizinha, ela não tem a última palavra. A Bíblia é muito clara, quando ela diz lá em Apocalipse 21, verso 4, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A razão que faz você sofrer hoje, Deus vai arrancar da sua existência. Agora, se você quer respostas mais profundas, honestas sobre o sofrimento, você não pode perder a leitura da revista A Cura do Pecado. Faz o seguinte, pega aí o seu telefone, liga para a gente no número 0 operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo aqui, aqui embaixo no GC. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o número é o 12 98244 4449. Gente, essa revista aqui é maravilhosa. É para você, viu, meu amigo, minha amiga? Peça agora mesmo, ela vai impactar a sua vida, eu tenho certeza disso, tá bom? Vamos entrar agora no tema de hoje. Estamos na série sobre as cartas de Deus e vamos falar sobre a carta do recomeço. O tema aqui é perdão. Você já pensou em alguém aí que você precisa perdoar? Ou quem sabe que você precisa pedir perdão? Segura aí, tá? Antes, eu quero te convidar, aqui já no início do tema, para você pensar aqui comigo na seguinte questão. Se eu te dissesse que existe uma carta aqui na Bíblia que ela é capaz de restaurar um relacionamento quebrado. Uma carta que ela não fala de multidões, ela não trata de grandes eventos, mas ela vai entrar dentro de uma casa. Ela vai mexer com os sentimentos profundos de alguém que está ferido, alguém que está sofrendo por causa da mágoa, da culpa, está sofrendo e ao mesmo tempo precisando de perdão, ao mesmo tempo precisando de recomeçar. O que você faria se alguém que te feriu profundamente voltasse para você pedindo aí uma nova chance? O que você ia fazer? Você ia abrir a porta do seu coração ou você ia fechar a possibilidade do perdão? Exatamente esse é o cenário de uma das cartas mais intensas que aparece aqui no Novo Testamento. É uma história real, uma história de alguém que errou, de alguém que foi ferido e de alguém que decidiu intervir para que o impossível acontecesse. Nós estamos aqui no programa Está Escrito, seguindo com a série Cartas de Deus. Se você perdeu algum episódio anterior e se você quiser rever o conteúdo aqui desse episódio, é só você entrar lá no nosso canal no YouTube, @estaescritoNT. E você vai acessar todos os conteúdos que a gente já produziu, tá bem? E vai abençoar a sua vida e a vida de quem você encaminhar essa mensagem também. Vamos entrar agora dentro dessa história. Vamos descobrir como é que o Evangelho lida com relacionamentos que estão quebrados. E o texto que a gente vai usar de abertura para a mensagem está lá em Filemão. Filemão, essa daqui é a carta, capítulo 1, o verso 15 e o verso 16. Olha só o que diz Filemão 15, 16. Pois talvez ele tenha sido separado de você temporariamente, para que você o recebesse de volta para sempre, não como escravo, mas como alguém muito acima de escravo, como um irmão amado. Vamos entender o que está por detrás aqui dessa declaração. O que está em jogo aqui não é apenas o destino de um homem, é a transformação de um relacionamento inteiro. E é exatamente isso que nós vamos começar agora a entender usando a carta de Filemão como sendo a base aqui da nossa mensagem. É a carta do recomeço de hoje, tá bem? Primeira lição, a gente olhando para Filemão é capaz de descobrir, você pode descobrir que o Evangelho, ele nos liberta do passado. Vamos observar aqui o cenário dessa carta aqui com um pouquinho mais de atenção. Nós estamos falando aqui de Filemão, que era um homem respeitado, era um cristão, era o líder de uma casa.
Aqui está Filemão. Do outro lado, Filemão, você vai se deparar agora com Onésimo. Era um escravo, um fugitivo, alguém que falhou, alguém que errou, que quebrou a confiança, alguém que causou prejuízo. E sabe, Filemão, Onésimo, quem está no meio dessa história? Aqui você vai encontrar Paulo. Mas ele não está como um juiz, ele não vai aparecer como alguém que ignora o problema. Ele vai entrar como se fosse um mediador. E isso aqui já vai nos revelar algo poderoso sobre o Evangelho. Porque se a gente for sincero, todos nós, né? Você, eu, todo mundo, em algum momento, ou nós fomos Onésimo, nós falhamos, nós fugimos, nós erramos. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram. Não exclui ninguém ali. Então não existe nessa história alguém que possa dizer assim, eu não preciso da graça. E aqui que vai começar a transformação. O Evangelho, ele não começa mudando o outro, ele começa mudando a forma como eu vou enxergar o outro. Você percebe o impacto disso? Diante de Deus, todos nós temos áreas quebradas. Todos nós precisamos de graça. E talvez seja justamente isso que faz com que as pessoas tenham dificuldade em lidar com o passado dos outros. Porque, de alguma forma, o passado do outro me lembra do meu próprio passado. Isso aqui na psicologia tem assunto para mais de hora. Mas então, quando a gente olha aqui para a história, acontece algo aqui extraordinário. Paulo vai olhar para Onésimo e ele já não vai mais definir Onésimo pelo erro que ele cometeu. Ele vê o que Deus está fazendo na vida dele. Olha só que interessante aqui em Filemão, capítulo 1, verso 11, o que Paulo descreve. Ele diz assim, antes, ele lhe foi inútil. Atualmente, porém, é útil a você, Paulo diz, e a mim. E tem aqui um detalhe impressionante. Olha só o troco de palavras. Ele foi inútil, agora ele é útil para você e para mim. O nome Onésimo significa justamente isso, útil. Veja que Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras para mostrar que o Evangelho devolveu a ele aquilo que o pecado havia roubado. O Evangelho não apenas perdoa pessoas, ele é capaz de restaurar identidades. Martinho Lutero, o grande reformador, conhecido na história, ele costumava dizer um negócio muito interessante. Ele dizia assim, olha, quando Deus perdoa, ele não apenas apaga, ele transforma. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Onésimo, ele continua sendo a mesma pessoa, mas agora ele é um novo homem. O Evangelho pega histórias quebradas e ele constrói recomeços. E existe aqui algo muito profundo dentro do contexto dessa carta. Lá no mundo romano, um escravo fugitivo, ele poderia sofrer punições severas. A cultura, diante dessa situação da fuga de Onésimo, ia dizer o seguinte, sabe? Ia dizer para Filemão, você precisa condená-lo. Mas veja que o Evangelho começa aqui a construir um outro caminho. Porque quando Cristo entra numa história, o passado ele vai perder o poder de definir o seu futuro. Olha só que interessante o que Efésios diz no capítulo 2. Só lembrando você que é o mesmo Paulo falando aqui à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2, o verso 14. Paulo diz que Cristo derruba muros. E aqui o muro não é apenas uma barreira social. O muro aqui, que Paulo faz menção, que Cristo derrubou, é um muro emocional, é um muro relacional, é um mundo espiritual também aqui, inserido dentro desse muro que foi destruído. Agora vamos olhar esse princípio do perdão dentro dessa própria história. Existe alguém que você ainda está vendo, ou você ainda enxerga, você ainda está vendo por aquilo que ela foi no passado? Alguém que você ainda define pelo erro que ela cometeu há um tempo atrás? O Evangelho, ele não nega o passado, mas ele se recusa a deixar que o passado defina o futuro. Então essa carta aqui vai nos lembrar de uma verdade poderosa.
Não existe passado tão quebrado que a graça de Deus não possa alcançar. E talvez o maior milagre dessa história não seja a conversão de Onésimo, mas a transformação no coração de Filemão. Porque é ali, sabe, no lugar da ferida, que Deus começa o recomeço, a reconstrução de uma vida. Mas diante dessa realidade, aparece aqui uma pergunta. Se Deus transforma quem errou, como que alguém deve tratar aquele que recebeu uma nova chance? É exatamente isso que Paulo vai responder agora. Na sequência da carta, a gente vai identificar que o perdão é uma decisão que tem poder de libertação. Vamos pensar um pouquinho sobre essa perspectiva aqui, dentro de uma realidade um pouquinho mais profunda. O que está preso hoje? Vamos pensar nisso daqui. A pessoa que te feriu ou você? Pense em alguém que te machucou. Vamos lá. Porque muitas vezes a gente acha que não perdoar é uma forma de justiça. Eu não vou perdoar porque ele precisa sofrer, ele tem que pagar de algum jeito. Mas na prática, o não perdão é também uma forma de prisão. E Paulo sabe disso. Por isso, quando ele escreve para Filemão, ele não entra aqui numa decisão jurídica. Ele entra aqui dentro de um aspecto espiritual e mostra que o perdão é uma decisão espiritual. E ele faz aqui uma afirmação extremamente necessária para aquele que perdoa. Olha só o que ele diz. Nós lemos aqui, Filemão, capítulo 1, verso 15 e o verso 16. Ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente, diz Paulo, de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Paulo aqui não está sugerindo, ele está chamando Filemão para uma escolha. E aqui está uma verdade difícil. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Você se lembra o que Jesus disse lá em Lucas 6,37? Perdoai, vou repetir, perdoai e sereis então perdoados. Ele não disse assim, olha, perdoe quando você sentir que deve. Sabe o que ele disse? Perdoe. Agora, observe aqui a profundidade do que Paulo está fazendo. Lá no mundo romano, Onésimo, ele continuava sendo um escravo fugitivo. A cultura está dizendo condene, mas o evangelho está dizendo, ó, receba. E não apenas receba, receba como um irmão amado. O evangelho, ele muda completamente a forma como a gente deve enxergar as pessoas. Porque quando Deus transforma alguém, nós não temos o direito de continuar aprisionando aquela pessoa ao passado dela. E Paulo ainda vai mais longe. Olha só no verso 17. Ele vai dizer uma coisa ainda mais profunda. Ele diz assim: se você me considera companheiro na fé, receba-o como se fosse a mim mesmo. Uau! Você percebe aqui o impacto disso? Paulo está dizendo, ó, Filemão, olhe para Onésimo, mas olhe para ele através da nossa comunhão em Cristo. O perdão não é apenas um ato de tolerância, é uma demonstração viva do Evangelho. O Agostinho, uma das mais brilhantes mentes, um filósofo extraordinário, ele declarou o seguinte, ó, a medida do amor é amar sem medida. E talvez seja exatamente isso que torna o perdão tão difícil, mas tão poderoso, porque o mundo sabe amar quem merece. Só que o Evangelho ensina a amar mesmo quando dói. Quando alguém vê um cristão liberando perdão, abrindo mão da vingança, escolhendo graça no lugar do ressentimento, algo diferente está acontecendo. O Evangelho está se tornando visível porque o perdão, ele quebra ciclos antigos. Ele interrompe correntes de ódio, do orgulho, de mágoa acumulada. E ele mostra que existe um outro jeito de se viver.
E aí então a gente está pronto para a terceira lição aqui da carta de Filemão. O amor, ele zera dívidas. E agora a gente chegou no ponto mais emocionante dessa carta. Paulo vai escrever aqui no capítulo 1, verso 18, algo muito profundo. Ele diz: se ele lhe fez algum dano ou lhe deve alguma coisa, olha o que ele fala, ponha tudo na minha conta. Para aí só por um instante e pense aqui no peso das palavras de Paulo. O apóstolo está aqui disposto a assumir uma dívida que não era dele. E aqui pela primeira vez nós percebemos que essa carta não fala sobre Filemão e Onésimo, ela está falando sobre Cristo. Porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. A nossa culpa, a nossa dívida, o nosso pecado foi colocado sobre ele. Colossenses 2,14 diz que Cristo cancelou a dívida que era contra nós. O Evangelho é isso, alguém pagando o preço para que um outro, que não é inocente, possa recomeçar. Mas agora pensa aí uma coisa, como é que seria essa cena? Vamos imaginar aqui, o Onésimo chegando na casa de Filemão, talvez assim com medo, né? Talvez assim meio envergonhado. Imagina a cena, sem saber qual seria a reação. E então, aquela carta é aberta. E vai imaginando a cena, cada palavra é lida, cada linha aproximando duas vidas quebradas é agora lida dentro do contexto da carta. E aí o perdão começa a agir, sabe por quê? O perdão verdadeiro faz isso, ele devolve a dignidade. Paulo não pede apenas que Filemão tolere Onésimo, ele está pedindo aqui restauração, ele está pedindo comunhão, ele pede um novo começo. Talvez seja exatamente isso que Deus está tentando fazer com você. Tem pessoas que estão presas ao passado, pessoas que são definidas pelo pior erro que cometeram. Mas ouça aqui com atenção uma coisa, você não é igual ao seu pior momento. O Evangelho não define você pelo seu pior momento. Deus não define você pela sua pior queda. Olha só que interessante o que Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Um novo começo, uma nova história. E talvez o maior milagre dessa carta não seja apenas Onésimo ser perdoado, mas Filemão permitir que Deus transforme o coração dele também. Porque às vezes Deus não está só trabalhando em quem errou, Ele está trabalhando também em quem foi ferido. É o seu caso, Deus está trabalhando em você. E quando o Evangelho entra dentro desta relação destruída, o orgulho perde a força. A mágoa vai perdendo espaço e a graça começa a reconstruir aquilo que parecia impossível. Porque o amor de Deus, Ele faz algo extraordinário. Ele pega dívidas emocionais impossíveis de pagar e transforma tudo isso em oportunidade de recomeço. É isso que você está precisando? Recomeçar. É isso que Deus vai fazer por você. Agora eu quero refletir com você sobre tudo que a gente viu hoje. Provavelmente você também está ferido por algo que fizeram com você. Talvez uma conversa mal resolvida, uma mágoa antiga, uma relação que foi quebrada pelo tempo, pelo orgulho, pela dor. E talvez depois de tudo o que aconteceu, você tenha aprendido a conviver com isso, mas de verdade nunca conseguiu encontrar paz. A verdade é que a gente carrega dores que até mesmo a gente esconde dos outros, mas elas continuam pesando dentro da nossa alma. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro ainda está preso ao passado.
a gente precisa compreender que Deus não desiste do ofensor, como aqui na história era o Onésimo, mas Ele também não desiste do ofendido, como é Filemão dentro dessa carta. Deus trabalha no coração de quem errou, mas também trabalha no coração de quem foi ferido. Porque o Evangelho, ele não transforma apenas situações, ele transforma especialmente pessoas. Talvez o que você esteja esperando é o outro mudar primeiro. Talvez você esteja esperando um pedido de desculpas, uma atitude, um reconhecimento, mas enquanto você espera, o seu coração aqui continua carregando um peso que Deus nunca pediu para você carregar. Jesus está chamando você para descansar. Descansar da mágoa, do ressentimento, da necessidade de ter razão o tempo inteiro. Porque perdoar não significa dizer que a dor não existiu. Significa dizer que ela não vai mais controlar a sua vida. Talvez o maior milagre que Deus queira fazer hoje não é mudar a outra pessoa. Talvez esse milagre seja libertar você dessa tristeza que já está aí no seu coração há muito tempo. Tirar do seu coração esse peso grande. Mudar esse passado que ainda machuca. Talvez o que Deus quer fazer é isso. Então, esse é o nosso momento. Eu estou aqui, você aí acompanhando, mas Deus está aqui. Ele quer a cura do pecado que destruiu a sua alma, como a revista que há pouco eu falei para você. Essa revista vai lhe ajudar a entender como lidar com situações assim difíceis demais de carregar. Você precisa pedir essa revista também para te ajudar nesse processo. Mas faz uma coisa agora. Está vendo essa dor que você carrega no coração? Essa mágoa, esse ódio que você quer matar, quer destruir a outra pessoa. Faz o seguinte, pega isso daí e entrega para Deus. Agora, faça isso. Se você tiver condição aí onde você está, se ajoelhe aí. Hoje você tem que fazer uma oração de quebrantamento. Se ajoelha, em nome de Jesus. Está na sua casa, está sozinho, está no quarto. Se você está no ônibus, não tem como. Você está dirigindo, muito menos. Mas se você pode, agora se ajoelhe. Senhor, tenho uma mágoa profunda, não consigo perdoar, eu preciso de Ti. Entrega isso para Deus. Faça isso agora. Porque Deus não trabalha apenas com quem ofende, com quem erra, mas com quem é ofendido. E hoje pode ser o novo começo do capítulo mais extraordinário da sua história. Vamos falar com Deus agora. Senhor, estamos diante de um assunto muito importante, que é o perdão, o recomeço. A nossa natureza humana não nos permite abrir mão da raiva, da vingança, mas hoje nós queremos recomeçar pela graça de Jesus. Faça esse milagre na nossa vida. Nós te pedimos isso porque colocamos em Tuas mãos esta mágoa, este problema, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você. Nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito.